Bom dia, começando aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre algo que trava muitas pessoas, que é o medo do fracasso. Quem nunca deixou... agora sim, agora a Denise vai conseguir entrar. Quem nunca deixou de fazer algo, né, com medo de dar errado? Muitas vezes parece ser uma proteção, mas que na verdade é uma prisão. E a gente vai hoje dar um... E agora, está me vendo? Não é. Então seguimos assim. Eu estou te vendo, tudo certo aqui, tá? Vai ter que fazer a live sem me ver. Não adianta, mas Eu vamos lá. vejo galera aqui, agora vou ficar aqui também. É isso aí. Quem nunca deixou de fazer algo com medo de dar errado, né, Denise? Ai, ai. E esse medo engana muito a gente, né? Porque parece que a gente está se protegendo, mas na verdade é uma prisão invisível, né? E hoje vamos então entender juntas aqui como que a gente se liberta desta prisão. E Bora vamos lá, já começar então, já que o Instagram não está colaborando, é. vamos fazer como dá. Ah, mas agora vai ficar assim, Dai, se não vai atrasar muito. Para a próxima eu reinicio Não, os Dai, não, na aparelhos. verdade é o Instagram mesmo. Porque lá no outro perfil a gente nem consegue mais fazer live porque não tem 1.000 seguidores. No caso, o perfil da Denise não tem 1.000 seguidores. Aí ela consegue vir como participante aqui comigo. Ela não consegue também nem abrir live. Eu acho que é por causa disso. Provavelmente é. É. Mas a próxima eu vou testar, reiniciar os aparelhinhos logo antes da live. Vamos testando, vai que, né? Mas eu acho que é do Instagram mesmo. Tem nada a ver com a internet. Vamos Até lá. porque é para ser boa, né, a internet, Sim. enfim. Não, todo mundo está nos vendo, é o que importa. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, Letícia. Por que tantas pessoas têm tanto medo de fracassar a ponto de nem tentarem? As pessoas confundem muito, né? O erro com identidade. Como assim? As pessoas têm o erro, vamos dizer assim, de se definirem pelos seus erros. É como se a pessoa errasse, fosse algo ali que crucificasse ela pro resto da vida. Só que é totalmente o contrário, né? Porque o fracasso, ele não é uma pessoa, ele é um evento, ele é algo que acontece e eu vejo que ele sempre vem para nos ensinar. Porque se eu me dou a oportunidade de errar, eu também estou me dando a oportunidade de aprender com esse erro, de crescer, de entender por que deu errado, o que eu posso fazer de diferente, como que eu posso fazer da próxima vez. E a nossa cultura valoriza muito o acerto imediato, né? E acaba que, de certa forma, ridiculariza o erro. E isso faz com que as pessoas não queiram se expor ao erro. Só que o medo, ele cresce justamente porque a gente alimenta ele. A gente sempre faz do medo algo muito maior do que ele na verdade é. E aí, quando a gente olha para a questão de erro, a gente imagina cenários de medo de passar vergonha, medo de ser rejeitado, medo de perder. E esse medo é o que acaba nos paralisando, né? Só que, na verdade, o não tentar garante o fracasso. É isso que as pessoas não entendem. Porque se eu tentar, eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Se eu não tentar, eu garanto
que eu vou fracassar. Eu garanto 100% de que não tem possibilidade de dar certo. E olha como a gente é enganoso. E aí a pessoa tem medo de errar, sendo que sem tentar ela está garantindo que isso vai acontecer. Olha que doido, né? Como o nosso inconsciente, como a nossa mente mente, né? Como eu digo. Ó, se um exemplo, um jogador tem medo de perder. Aí, por medo de perder, ele nem entra em campo. Ele já garantiu que perdeu, porque ele nem mesmo se permitiu jogar. E é assim que as pessoas vão se sabotando, né? E aí, só que aqui eu sempre gosto de trazer, né, o que o livro traz e um pouco do que a gente trabalha. Sempre vai ter algo emocional escondido ali. Medo todo mundo tem, medo é natural. Mas por que eu tenho esse medo? Aí, os exemplos que eu dei ali vão mudar de uma pessoa para outra. Às vezes eu tenho medo de errar porque eu tenho medo de ser rejeitada. Às vezes eu tenho medo de errar porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. E na verdade, como eu falei, sem tentar a gente já garante esse erro. Só que meio que tu não te expõe. Então, se tu ficar ali caladinha, paradinha e não fizer nada, as pessoas nem vão perceber. Agora, se eu me expor ao erro, eu vou precisar me expor. E geralmente, quando a pessoa tem bloqueios emocionais, ela não consegue se expor ao erro e a várias outras coisas. Justamente por esses medos que ela guarda, né? De ser rejeitado, de passar vergonha, enfim. E aí, olhando para tudo isso, né, Denise? Qual que é o perigo de viver tentando evitar esse fracasso? Pois é, o autor do livro, ele traz aqui vários pontos, né? Vários perigos, vamos dizer assim. E o primeiro que ele aponta é a questão da paralisia, né? A pessoa que não se arrisca, ela não cresce, não avança e não vive, né? Então, um engano também, né, nosso, é achar que se eu permanecer como eu estou, né, na zona de conforto, eu vou estar neutro, não estou avançando, mas também não estou regredindo. Ninguém tá vendo. Só que não é assim, porque a vida ela é um constante movimento, é um constante avançar. Então, se eu fico na zona de conforto, eu não vou ficar neutra, eu vou retroceder. E é o que ele traz aqui a questão da paralisia, né? Então, essa questão do medo de fracassar, quando você paralisa, essa paralisia que na sua cabeça, não, eu vou ser prudente, eu vou ficar aqui, não tá bom, mas também não tá tão ruim assim. Isso é um disfarce, né? Você acha que está tendo um cuidado ali, mas na verdade você está paralisado e pior, você está retrocedendo. Porque a vida continua, a vida avança, a vida é movimento, a vida é crescimento, né? E outro ponto que ele traz também, ele fala assim que sem erros não há aprendizado. E sem aprendizado não existe excelência. É aquilo que a gente até já comentou em outras lives, a questão do perfeccionismo, né? Que muitas pessoas, se eu não consigo fazer perfeito, eu não faço, logo o perfeito não existe, então eu nem faço, né? E para alcançar a excelência, só vou alcançar a excelência fazendo e fazendo de novo. Ele traz aqui alguns exemplos, né? Para a gente aprender a dirigir.
A gente não simplesmente foi na autoescola e saiu dirigindo. A gente precisou cometer muitos erros, né? Pessoas têm diferentes habilidades ali, mas sei de pessoas que já fizeram o teste 10 vezes e não passaram. Eu poderia dizer, eu sou uma fracassada. Só que ela não desistiu ainda. Ela está persistindo. Um dia tá. Eu rodei 3 vezes. Idade, né? A gente vai adquirindo. Falar em público é uma habilidade que a gente adquire. Nós aqui na live é uma habilidade que nós estamos adquirindo. Então, o empreender, no caso aqui, também é uma habilidade que a gente vai adquirir. Vai errar, provavelmente sim, é o continuar tentando e tentando, né? Ele traz aqui assim, o fracasso é a matéria-prima da excelência. Porque pensa comigo, se eu fizer algo pela primeira vez e na minha visão, isso que eu fiz ficou muito bom, eu não vou me esforçar para fazer aquilo melhor, porque tá bom. Então, se eu ver que não ficou bom, e na minha visão eu passei ali e não paro, mas eu quero melhorar, melhorar e melhorar, eu vou chegar à excelência desse algo. Então, por isso que ele fala que o fracasso é a matéria-prima da excelência. Se eu não desistir, eu vou continuar tentando, fazendo cada vez melhor e melhorando os pontos que eu vou chegar a essa excelência. Ele fala também, fugir dele é como tentar aprender a nadar sem entrar na água. E isso é muito óbvio. Sim. Só que a nossa cabeça autossabotadora, o óbvio, às vezes, não é óbvio, né? E é muito louco isso, porque como que você vai aprender a nadar se você não entrar na água? Não tem E assim tem tudo. Como que eu vou aprender a empreender se eu não for lá meter a cara e fazer? Como que eu vou aprender a dirigir se eu não for lá pegar o carro e tentar? Pode ser até que eu bato esse carro. Eu já bati o carro e eu já sabia dirigir. Loucura. Mas teve um período ali de trauma, né? Que eu paralisei, mas depois continuei. Então, assim, tudo é o nosso sistema, né? Querendo nos sabotar. E daí que entra aqui essa parte que você falou do nosso trabalho, né? De mostrar para a pessoa que tem algo ali tentando te. A gente fala que está te sabotando, só que na verdade está tentando te proteger. Aquela proteção invisível que na verdade é uma prisão, né? Porque está tentando te proteger de algo que aconteceu lá atrás, que não necessariamente aconteceu de novo. É o medo de sentir de novo, né? Na verdade, o medo é de sentir aquilo de novo. Não é nem o medo de errar. Tem uma coisa escondida atrás, né? Não é medo de errar. É medo do que esse erro vai trazer de consequência. Então, e se eu errar e as pessoas me rejeitarem? O medo sempre daquela dor, né? Aquilo de novo. Sim. Nunca é o medo, na verdade, aqui nunca é de fracassar, de errar. O medo sempre vai ser do sentimento ou do que vai acontecer depois. Então, se lá na infância, por exemplo, eu adquiri uma ferida da rejeição, por exemplo, o medo de errar e de fracassar aqui na vida adulta vai ser por passar por uma rejeição de novo. E aí, por isso que paralisa, né? Porque tem muita relação com os bloqueios que a gente tem. Outro ponto que ele trouxe aqui, que eu achei bem interessante, quem evita fracassar, evita também ter sucesso. Aí ele coloca aqui que o sucesso e o fracasso são como dois irmãos gêmeos, que um anda abraçado no outro.
E isso faz muito sentido. Porque se a gente for olhar para as pessoas de grande sucesso, de muito sucesso, falando aqui na área empresarial, comercial, enfim, pessoas que no início fracassaram muito, erraram muito, né? Muitos começaram, faliu. Foi lá, começou do zero de novo, faliu. Começou do zero de novo, faliu. Eu tenho assistido muito sobre essas marcas, né, famosas, que são centenárias, aquele relógio Rolex, chocolate, esqueci o nome agora do chocolate, aquelas bolsas de luxo, tudo é resultado de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, por muitas vezes, por muito tempo. Uhum. Hoje é um sucesso absoluto. Quando começou, era um fracasso atrás do outro. Eu assistindo ali, às vezes eu falo, meu Deus, eu já teria desistido, acho que na segunda. Mas só, né, persistiu e está aí até hoje, marcas, né, de mais de 100 anos estão no mercado. Com certeza. Imagina se tivessem desistido lá atrás, né? E aqui entra aquela questão do se eu fracassei aqui, é porque algo eu fiz errado. Então, eu não vou repetir exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer diferente, com o mesmo objetivo, só que um outro caminho. Uhum. Ele fala que o fracasso, o fracasso e o sucesso andam abraçados. Porque quanto mais fracassos eu tenho, mais erros eu cometi, mais eu sei, né, que aquilo daquela forma não funciona, não dá certo, mais experiência eu tenho, né? É muito interessante Na esse ponto de verdade, vista. o erro faz parte do acerto. Sim. Porque às vezes Aí, até tu acertar, tu vai precisar errar algumas vezes para entender o que precisa ser ajustado, né? sim. É aquela questão do caminho, né, Letícia? Quando você tropeça numa pedra, a próxima vez que você vai passar por ali, você sabe que tem aquela pedra. Com Então você vai certeza. desviar. E eu E vejo aí, muito porque assim, a nossa família mora em outra cidade, então a gente vai muito para lá e aí a gente sabe exatamente os lugares que tem um buraco no asfalto, lugares que tem os. Ai, como que é lá? Para tirar foto, se passa acima da velocidade, os pardazinhos sim, chamam, né? os redutores de Então você velocidade. não está vendo, mas você sabe, ó, tem que reduzir porque tem uma fiscalização eletrônica, né? Por Sim. quê? Eu levei multa naqueles Conhece? lugares. Nunca mais esquece. E aí, isso aí também. Isso Assim, aí até fez me lembrar de uma história. Eu não vou lembrar detalhes da história, mas é mais ou menos assim. O cara, era dono lá de uma empresa de aviões. E aí, um dia, um dos funcionários errou e colocou o combustível errado no avião. E aí o avião não ligou, eles foram ver, estava com combustível errado. E aí todo mundo pensou que ele ia demitir o funcionário que errou. E aí o próprio funcionário foi, né, falar com ele, já pronto ali para ser demitido. E aí ele disse que não ia demitir ele. E aí ele questionou, né, mas como que com um erro desse tamanho, né, o senhor não vai me demitir? E aí o patrão falou, eu tenho certeza que tu nunca mais vai errar. E aí... esse erro não, né? Porque ele disse, né, como ele errou, ele tinha certeza que aquilo ali ele nunca mais ia errar. Dali em diante ele ia poder confiar nele para isso. E é exatamente Sim. assim que acontece. Uhum. O outro tópico que ele traz aqui, o medo se torna uma espécie de imã. Atrai exatamente aquilo que se tenta evitar. E isso é muito real. Muito. Aquilo que você mais
teme e você foca naquilo, pois é aquilo que acontece. É igual o exemplo da viagem ali. Se você está andando, dirigindo e você foca no buraco, pois você vai passar dentro do buraco. Aí ele traz aqui um exemplo de Jó, da Bíblia, né? E Jó fala: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque Jó era um homem muito rico. Então, por mais que ele era temente a Deus, mas acredito que ele tinha medo de perder aquela riqueza toda, pois foi justamente isso que aconteceu. Aí ele tem muito medo de perder o emprego. Então, ele se cala, ele não dá opinião, ele não fica neutro ali para se prevenir, né? Só que daí ele também não demonstra a capacidade dele e perde a oportunidade, talvez, de crescimento. Então, aquilo que você mais teme é o que acontece. Ou esse funcionário não só perde a possibilidade de crescer, né, de melhorar de função, mas talvez ele fica tão neutro ali que o patrão chega e fala: cara, esse cara aqui eu vou mandar embora. Não tem iniciativa, né? Exatamente, ele não dá uma opinião, ele não colabora com nada, só faz ali o essencial para aquilo que ele foi contratado e nada mais. E é muito isso, né? Aquilo que a gente mais teme é o que nos acontece. Isso é muito forte, é muito sério isso. Mas vamos lá, passando para a próxima, Letícia. E o medo é tão paralisante. Como alguém pode começar a enfrentá-lo na prática? Em primeiro lugar, é entender que o medo, ele é uma emoção, ele não é uma sentença e ele é algo natural do ser humano. A gente sempre vai ter medo. O problema é, esse medo, ele só vai ter força se a gente acreditar nele. Caso contrário, a gente enfraquece. Por quê? Porque medo, por ser uma emoção ali natural do ser humano, todo mundo vai sentir sempre. Não tem como a gente não sentir medo. A gente vai fazer muitas coisas na vida sentindo medo. A questão é, a gente não pode deixar que esse medo nos paralise. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente tem que começar a transformar a forma como a gente vê o fracasso, né? Entender que cada erro é um dado. É que nem tu falou ali. Cada erro é uma informação a mais que a gente tem para corrigir o caminho. Então, vamos dar um exemplo assim. Eu estou andando numa estrada. Ela tem 10 quilômetros. Eu preciso chegar lá no final sem esbarrar em nenhuma pedra. Isso é o que eu preciso realizar. Aí eu começo a andar, deu ali 2 quilômetros, eu tropeço numa pedra. Cada vez que eu tropeçar, eu preciso voltar lá para o início. Eu volto. Quando eu for de novo, eu vou saber que quando eu estiver chegando em 2 quilômetros, lá vai ter uma pedra para me desviar. E aí eu já vou desviar. E eu já vou conseguir caminhar um pouco mais longe. Aí deu lá 5 quilômetros, outra pedra, que eu não sabia que tinha. E eu vou lá e tropeço de novo. E volto lá para a estaca zero. Concorda comigo que na terceira vez que eu for, eu já vou saber de 2 pedras que tem ali que elas não vão deixar eu esbarrar. Por quê? Porque eu conheço os erros que tem ali nesse caminho. A chance de na terceira vez eu conseguir finalizar o meu obstáculo é muito maior. E aí, se a gente vê nessa historinha que eu contei aqui, que as coisas realmente acontecem desse jeito, a gente vai entender. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Quando a gente faz, por exemplo, sei lá, tem um curso para vender. E aí eu fiz lá o meu primeiro lançamento. Vai sair perfeita a primeira vez? Não. Mas quando eu for para o segundo, eu já vou saber o caminho, eu já vou saber os lugares que eu errei, que eu preciso melhorar para ter um melhor resultado.
E cada vez que a gente faz, vai ficar melhor. Então, a gente tem que ter essa noção de que cada erro é um dado, é uma informação que a gente tem para corrigir da próxima vez, né? E também usar a nossa fé como um antídoto para esse medo. Eu sempre digo, né? A gente não tem como ter fé e dizer que tem um pouco de medo. Porque fé é agir mesmo com medo. Então, ou tu tem fé ou tu tem medo. Não tem como ter os dois. A gente não consegue ocupar o mesmo lugar, né? Tendo fé e medo. Então, olhar para esse medo como algo que está ali para te desafiar realmente, porém, que ele não pode te paralisar. E aí, como é que a gente faz se a gente tem muito medo de algo e a gente precisa enfrentar? Eu sempre ensino, né, para as minhas mentoradas que, independente da dificuldade que se tenha, do bloqueio que se tenha, a gente precisa dar ali um primeiro passo. Porque é sempre assim, ó. Tu tá paralisado em um lugar, tu precisa sair desse lugar de paralisia primeiro. E aqui, quando a gente fala de medo, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tenho muito medo de alguma coisa, se eu tenho medo de fracassar em algo, eu não preciso ir lá e desbravar algo gigantesco em relação àquilo que eu quero realizar. Mas dar um pequeno passo em direção de realizar aquilo que eu quero. Por quê? Porque esse pequeno passo vai me tirar da paralisia e vai mostrando o caminho, né? Eu sempre digo, começa a caminhar que o caminho se abre. Então, por exemplo, eu preciso escrever um relatório. E eu tô com medo de fazer esse relatório e fracassar e dar errado. Começa. Começa com uma frase, começa a pesquisar o assunto, vai fazendo aos poucos, vai entendendo. Quero abrir um negócio. Faz um teste, começa com algo pequeno. Com o que tu quer trabalhar? Tipo, eu quero abrir uma loja de, sei lá, calçado. Talvez antes de tu abrir essa loja, tu precise testar tuas habilidades. Então começa ali a comprar alguns pares de calçado, vende, reinveste, vai crescendo o teu negócio, sabe? Até porque é muito mais fácil arriscar em algo pequeno do que arriscar em algo muito grande. Então concorda comigo que é muito mais fácil, no exemplo que eu dei, é muito mais fácil eu comprar, sei lá, 10 pares de calçado e começar a vender do que comprar uma loja gigantesca. Mas entende que esse pequeno ato de começar vai me levar para ter a minha loja? É mais ou menos assim que as coisas acontecem. Então, tenho medo de me expor. Tenho medo de fazer live. Sempre gosto de dar esse exemplo, porque é um exemplo que muita gente passa, né? É um medo que muita gente tem. Tenho medo de fazer live, de chegar lá e errar, e rirem de mim, né? E falarem isso e aquilo de mim. Começa com pequenas exposições. Começa ali com um vídeo curto. Começa com lives pequenas. Faz ali live para testar como é que vai ser. Tipo, hoje eu queria falar de um assunto aqui, uma reflexão, algo que eu lembrei. Abri aqui a live para falar com vocês. Nem avisa ninguém. Sabe? Vai se expondo gradativamente para te ver que não vai doer. É mais ou menos assim, ó. O medo, ele nos dá a sensação de que vai acontecer algo grave, né? Quando a gente tem realmente medo, parece que a gente vai morrer se fazer aquilo. E tu fazer algo muito pequeno vai te mostrar, não morri. Posso fazer, tá tudo bem. E isso vai te levar a dar passos maiores. Então, o principal aqui, para resumir aqui a resposta, né? Como é que a gente faz para enfrentar o medo na prática? É enfrentar ele de forma gradativa. Em resumo, é isso. Porque se tu tem o medo, tu precisa enfrentar esse medo.
coragem é enfrentar o medo, né? Não existe, o contrário de medo é coragem, não. Não existe. O contrário de medo ou eu tenho medo ou eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho coragem. Não dá para ter medo e ter fé. Aquelas pessoas que dizem ter fé e aí falam, mas estou com medo de tal coisa, essa pessoa não tem fé. Porque quem tem fé tem que ter fé 100%. E aqui eu não falo só em fé em Deus, tem que ter fé nela mesma também, né? Então vamos lá. Tá, e afinal, no fundo aí, Denise, o que é, afinal, o fracasso? O que é o fracasso? Que as pessoas têm tanto medo. Por trás é justamente o que não é, né, fracasso. E você até comentou lá no iniciozinho, na introdução. O fracasso não é a identidade da pessoa. É aquilo que aconteceu com ela. Mas como assim? Por exemplo, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. Eu não sou desempregada. Eu estou desempregada nesse momento. Então, eu não sou fracasso. Aconteceu algo ali que naquele momento eu posso ter. Foi um fracasso. Mas eu não sou. A gente precisa separar o evento da pessoa. Se você se autodenomina uma pessoa fracassada, esse rótulo, ele traz um poder muito grande, né, acima da gente. Da mesma forma que aquilo que a gente teme acontece, aquilo que nós nos rotulamos também se torna verdade. Então, jamais eu devo dizer que eu estou fracassada. Eu passei por uma situação onde eu fracassei, mas eu não sou uma pessoa fracassada. Né? Ele traz também um outro ponto, que ele fala assim, o fracasso é um professor, não uma sentença. E é aquilo que a gente falou. Fracassou naquela situação, aprenda com aquilo, né? Faça que esse fracasso te ensine algo. O que eu posso olhar para essa situação, o que deu errado, que é aquilo que você já comentou também, e aí eu vou fazer diferente. Esse fazer diferente não quer dizer que eu vou acertar logo em seguida. Mas eu não vou repetir pelo menos o mesmo erro. É que nem a história das pedras no caminho, né? Eu posso tropeçar em outra pedra, mas naquela eu não tropeço mais. Aí ele traz aqui o que Thomas Edison dizia. Não falhei 10.000 vezes. Apenas descobri 10 maneiras que não funcionavam. Perfeito. Quem usa o fracasso como aprendizado encurta o caminho até o sucesso. Que é, no frigir dos ovos aqui, no resumo, é isso que a gente já falou. E é que nem aquela história lá do avião. Onde a gente errar, a gente nunca mais esquece, a gente não vai errar de novo a mesma coisa. Sim, é igual o que eu falei que eu dirigi pela rodovia ali, onde eu já levei multa, eu estou atenta. Multa lá, vai levar multa em outro lugar, lá não, né? Eu não levo mais multa, eu posso levar em outro, mas lá não. A mesma coisa quando você está num buraco, né? No asfalto ali. Aquele lá, provavelmente você não cai mais até que ele seja consertado, né? Sei.
E assim é com as coisas que a gente faz. Aquele mesmo erro, não vai cometer de novo. Só que tem pessoas que cometem o mesmo erro. Só que Aí é daí já não é teimosia. mais tão fácil. Aí é teimosia ou, sabe, aquele animalzinho orelhudo. Bom dia, Lu. Já é burrice, né, Letícia? É aquilo. Ah, Errar eu acho como muito é que é? Errar é engraçado. humano, persistir no erro é burrice. É, Persistir no mesmo erro é teimosia, porque assim, se eu já passei por aquilo, eu sei que daquele jeito não dá certo, eu vou corrigir. Agora, ir de novo e errar a mesma coisa ali de teimosia, de não vou fazer dar certo, não, aí não. Né? É é aquela muito coisa, se naquela pedra eu engraçado. tropecei, naquela pedra ali eu não vou tropeçar mais, eu posso tropeçar em outras. Naquela, não. Igual com os filhos, né? Um casal que teve o primeiro filho ali sem planejar, não queria e aconteceu. Beleza. Aí o segundo, de novo, não queria e aconteceu. É, Cara, você não aprendeu ainda como que se faz filho? Aí não, né? O primeiro até vai lá, talvez muito jovem e tal, estão ali, nananã. sim. Mas o segundo, aí não, né? Por favor. E tem muito disso. A pessoa tem 5 filhos, nenhum foi planejado. Todos foi um erro. Ai, ai. Não que seja um erro ter filho, mas assim, né? A forma com que as pessoas falam, ah, mas eu não queria. Oxi, mas você sabe como que engravida? Não queria? Não, não queria, mas daí tá. O primeiro nos preveniu, né? Tudo bem. Agora os Tudo próximos bem. poderia ter prevenido se não queria, né? Aí outro ponto que ele traz aqui, só não erra quem não faz nada. E isso já é maior erro, né? O simples fato de eu não tentar, eu acredito que 2 pontos a gente pode olhar aqui. Fracasso não existe desde que eu continue tentando até dar certo. Se a gente olhar para aquelas marcas que eu falei antes lá, vou pegar o Rolex, que é o que mais me vem na cabeça agora. Eu acho que ele faliu, se eu não me engano, umas 10 vezes no início. Então, foram vários fracassos. Mas se a gente parte da história e olhar para o Rolex hoje, o maior sucesso na questão de relógio, eu acho que é o maior do mundo, sei lá, mas um dos Sim. maiores pelo mundo. Aí o outro ponto é, o fracasso existe desde que eu existo. Ou Então nem tudo vai tente, né? depender de mim. Não depende do outro, não depende das circunstâncias. Porque se o fracasso permaneceu na minha vida, me sinto uma pessoa fracassada, é porque eu desisti. Então, para mim, o fracasso existe. Agora, para aquele que cometeu vários erros, né, faliu, foi lá, fez de novo, fracassou várias vezes, mas ele continuou tentando até chegar ao sucesso, para aquela pessoa o fracasso não existe. Não existe. Esses dois E se tu paralelos, né? for parar para pensar e olhando tudo que a gente já trouxe aqui sobre o livro mesmo, né, e sobre tudo que a gente ensina, para te chegar no sucesso, tu vai ter que ter muitos fracassos no caminho, né? O sucesso basicamente é um acúmulo de fracassos, de erros que tu teve ali no caminho, mas que apesar desses erros, tu não desistiu. Sim. Porque não tentar ou desistir quando acontece um erro, isso sim a gente pode considerar o fracasso, né? Porque a pessoa que desiste ou que não tenta, ela nunca vai chegar no sucesso. Bom dia, Luziene. A gente precisa, em algumas situações, agir como criança, né, Letícia? Porque imagina lá que era bebezinho. E a gente começou ali a dar os primeiros passinhos. Quantos fracassos
a gente teve. Dava um passo, caía. Dava um passo, rolava, batia a cabeça, caía de costas, ralava o joelho. Ia de novo, ia de Quantas novo. vezes a gente levantou e saiu andando, e caiu, e andou. Então, a gente precisa olhar para uma criança, muitas vezes, A né? persistência, né? Para seguir. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Eu me lembro que quando o meu pai foi me ensinando a andar de bicicleta, ele tinha aquelas Monarch, sabe aquelas bicicletas antigas, que tem uma roda no meio, assim, Lembro, meu pai também tinha. ela era alta, eu não alcançava a perna por cima. Eu Ai, só colocava falta tu a me perna dizer que tu por andava dentro daquele dentro do ferro. Sabe por quê? sim, Porque eu também fazia isso. né? Por cima, os pezinhos nos pedal ali, eu colocava por dentro. Eu Mas eu também lembro que fazia meu isso. pai ia segurando a bicicleta atrás, né? E daí a gente morava num sítio, então tinha uma estradinha assim, bem longa. Aí ele me segurava de casa até lá no final e voltava. E teve um dia que eu percebi que eu estava indo muito rápido. Pensei, nossa, meu pai está correndo. Aí eu viro para trás, cadê meu pai? Tava Eu estava sozinha. quase na bicicleta. E eu entrei em desespero e eu fui para o meio do canavial, caí lá, me ralei tudo. Voltei empurrando a bicicleta, o que eu fiz? Pai, segura de novo, mas não solta. Ou seja, eu não desisti, a criança não desiste. É, criança não desiste. Eu lembro quando eu fui aprender a andar de bicicleta. Eu acho que eu tinha uns 5 anos. A gente precisa, em algumas situações, voltar nesse espírito infantil aí, É, e não, eu vou conseguir. é verdade. Fácil, claro que não é. A gente falando aqui parece fácil. A gente sabe que não é fácil, né, Letícia? A gente passa por Não, isso, não já é passou por fácil. isso, vai passar por isso de novo, não é fácil. Mas permanecer onde está. É, Então a gente precisa, né, ter essa, essa energia, né, esse querer, que mesmo fracassando, você lá, vai lá e faz de novo, faz de novo e faz de novo, até que dá certo. é que nem a gente falou ali sobre começar com pequenas ações, né? Não significa que essa pequena ação vai ser fácil. Vai haver o desconforto. Só que passar por esse pequeno desconforto vai te mostrar que tu pode ir mais longe, que tu pode avançar mais, que tu pode dominar esse medo e não deixar que ele continue te dominando e te paralisando, né? Justamente. Vamos para o exercício? Vamos. O que a gente vai fazer aí para parar de O- se sabotar, parar de ter medo do fracasso essa semana? É um exercício muito simples, simples, simples mesmo, mas eu acredito que ele vai ajudar a ressignificar esses fracassos, né, ou esses erros, e fazer com que a gente enxergue o valor daquela situação e consiga tirar ali pelo menos um aprendizado. Igual o Thomas Edison falou, né? Não foram 10 mil fracassos, foram 10 mil modelos de não se fazer determinada coisa. Então, quando a gente olhar para uma situação que não aconteceu como a gente gostaria e tirar pelo menos um aprendizado daquilo, já valeu a pena, né? Então, o exercício é pegar um caderno, um papel, uma folha, enfim, e escrever, coloca um título lá. Fracassos que eu vivi ou que eu consegui. Pode ser um, pode ser dois, depende aí quanto você, né, considera que foi um fracasso na sua vida. Às vezes é algo que tu tentou uma vez só e desistiu, mas quem sabe não é uma vontade que tu ainda tenha de realizar. Tu não pode retomar, né? Exatamente.
Então, escreve lá, fracassos ou fracasso que eu vivi. E ao lado de cada um deles, se for mais que um, o que eu aprendi com isso. Porque isso é fato. Alguma coisa você aprendeu. Nem que seja Mesmo que como outra não coisa fazer, né? seja. De novo. Aprendi que desse jeito não funciona. No mínimo, isso você aprendeu. E depois, reescreva a frase. Esse fracasso não me define, ou não me definiu. Ele me ensinou pontinhos para completar. Aí você anota ali o que você tirou de É basicamente aprendizado desse. pegar a resposta lá, né? E colocar dentro da frase ali que, como tu falou, é uma frase ali para ressignificar isso, né? Esse fracasso não me Exatamente. definiu. Ele veio, ele me ensinou. E assim é, né, Denise? Fracasso nunca E vem. esse ressignificar nada mais é do que olhar com a lente, né? Igual esses dias eu troquei a lente do meu óculos. Eu estava vendo tudo embaçado. Era a forma com que eu estava vendo. Aí vamos trazer para ressignificação. Eu fui lá e ressignifiquei. Eu coloquei uma outra lente. Agora eu estou vendo nítido, estou vendo tudo perfeitinho. Assim eu ressignificar. Eu pego um evento que não foi legal, que não deu certo, e olho para ele com uma lente diferente. Eu tiro daquele evento algum feito, algum aprendizado, o mínimo que for, sempre vai ter, de toda e qualquer situação, por mais, como que eu posso dizer, por mais dramática que possa ter sido, por mais traumática que possa ter sido, a gente sempre consegue tirar algum aprendizado em qualquer tipo de situação, né, Muda Letícia? muito é a maneira que a gente olha para isso, né? E aqui é um convite mesmo de olhar de outra forma, né? Para isso. E é isso. E é isso, Exercício né, gente? O de hoje, fracasso, de ele não é o hoje. fim. O fracasso, ele é parte do caminho. O erro faz parte do acerto. Então, quando a gente aprende a lidar com os erros dessa forma, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue se fortalecer e buscar realmente as coisas que a gente quer. Entender que talvez a gente tenha que errar várias vezes numa mesma coisa para a gente se preparar e estar pronta para receber aquele resultado que a gente quer. Eu sempre digo, né? Às vezes a gente quer muito alguma coisa e a gente está fazendo tudo que a gente pode para realizar. E aquele resultado não vem, e não vem, e não vem. Só que se tu não desistir, o resultado, ele não é... ele é algo certo. Ele é algo certo. Quando tu desiste, tu abre mão de ter esse resultado. Agora, quando tu continua tentando até fazer dar certo, é inevitável o sucesso. Eu sempre digo, né? Às vezes eu tô fazendo algo e isso é algo que eu aprendi, assim, eu luto com unhas e dentes para passar para as pessoas. Que é desse não desistir, né? E o não desistir não é ficar teimando no mesmo erro, fazendo igual todas as vezes. A gente não pode mudar a meta, mas a gente tem que mudar as maneiras de chegar nessa meta. Se essa maneira deu errado, eu vou lá e tento de novo, de outro jeito. Eu já sei o jeito que dá errado. Isso é aprender com o erro. E é pegar isso que eu aprendi para fazer de novo, de outro jeito. Tirando ali o que não deu certo, mas continuar. Quem não desiste, não tem como não chegar no resultado que quer. É impossível uma pessoa que não desiste não chegar no resultado que ela quer. E eu acho que quando a gente fala aqui em medo de fracasso, esse ponto é o principal para a gente entender. Não existe o fracasso para quem tenta,
Não existe fracasso para quem erra, mas não desiste e não para diante desse erro, né, Denise? É aquilo, não existe fracassado, existe desistente, né? É isso aí, é. Quem não teve sucesso não é porque errou, é porque desistiu. E isso tem muita diferença, É, porque o erro faz parte, né, Letícia? com certeza. É isso, gente. E aí, Amanhã tem live aqui de novo. Amanhã eu vou falar sobre como desenvolver o seu poder de execução. Preparem, que muito bom. essa vai estar boa. Estou Vamos acompanhando finalizar a todas semana as suas aqui. lives. Tem dias que eu Oi? não consigo ao vivo, mas sempre depois eu vou lá e assisto. E estão sendo muito boas, muito produtivas mesmo. Ah, que bom. Então amanhã a gente vai aprender como desenvolver o poder da execução. Afinal de contas, né, se a gente não executa o que a gente quer, a gente também não realiza. Certo, gente? Um beijo, então. Amanhã nos vemos aqui de novo. Beijo, Denise. Beijo. Até Fiquem com quinta, 9 Deus. horas, né? Quinta, nós de novo. Beijo, Beijo. beijo. Fiquem com Deus. Beijo.